Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Acupuntura e Vida. Meu nome é Michel e vamos dar continuidade a esse quadro, dos princípios básicos de medicina chinesa, continuar falando sobre os 5 elementos. E aí hoje, gente, quero falar com vocês sobre esses 5 movimentos. Quais são os 5 movimentos? Para depois a gente voltar a falar dos 5 elementos. Então, os 5 movimentos, gente, a gente pode separá-los em 2 movimentos naturais ou 2 movimentos saudáveis, que eu já deixei aí para vocês, que é o movimento de geração e o movimento de domínio, ou mais 3 movimentos que seriam os antinaturais ou os patológicos, que a gente vai ver logo em sequência. E aí o que acontece? Quando a gente fala de movimentos naturais, gente, das movimentações dos 5 elementos, a gente está falando de movimentos que são necessários à vida, são importantes para a manutenção e existência da nossa vida. Então o que você tem? Primeiro, o tal do pentagrama, ou a disposição em estrela de 5 pontas, dos 5 movimentos. E aí a gente vai ter que a madeira, pensem, é muito claro, é muito óbvio tudo isso que o chinês fala, porque ele fala, a água gera a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal e o metal gera a água. Então o único que pode trazer um embananamento é falar, como assim o metal gera água? Gente, pensem no metal como as grandes montanhas, de onde parte-se normalmente muitos rios. Então natural que a água brote do metal, claro, Mas fora isso é só essa compreensão filosófica que eu vou ter de um movimento sequencial e obrigatório de geração, onde um elemento gera o outro, Ou como a gente chama, um elemento é mãe do outro. A madeira é a mãe do fogo, o fogo é a mãe da terra, a terra é a mãe do metal e assim por diante. Mas a gente pensa assim, ao mesmo tempo que nós geramos algo, tem que esse algo novo vem para substituir algo antigo, por assim dizer, Então, nós temos também um movimento de domínio, um movimento de controle, que também é natural. Se nós pensarmos, por exemplo, na deterioração das matérias, Imagina se você tivesse uma macieira na sua casa, que delícia poder comer uma maçã fresquinha, mas imagine se todas essas maçãs que você não comeu nunca apodrecessem, elas ficassem eternamente ali, ou pior, elas apodrecessem e não desaparecessem dali, continuassem matéria pútrida, matéria em putrefação. Isso não ia prestar para nada, Então a destruição, esse controle tem que existir. Isso é algo natural. E aí a compreensão e a percepção é maravilhosa, porque se observarmos, a madeira é a mãe do fogo, foi lá e gerou um filho, o fogo. Aí esse filho, por sua vez, como mãe, foi lá e gerou também um elemento, a terra. Olha só a compreensão, que legal. Aquele que gera o filho é responsável por controlar a geração desse filho. Então acabamos tendo aí o tal do movimento avô e neto, Então onde um movimento antecessor, aquele que o gerou, controla o item gerado. Então isso é lindo, E aí vamos ter que a madeira controla a terra controla a água controla o fogo controla o metal e o metal controla a madeira. Gente, se vocês pensarem só nessa brincadeirinha de geração e controle, só repetirem, vocês vão ver que é muito lógico que o metal corte a madeira, Por isso a domine, que a madeira tire a sua nutrição da terra, por isso a domine, que a terra controla os rios, a posição da água, por isso a domina, ou a água apaga e abranda o fogo, por isso o domina, e o fogo ali amolece e destrói o metal, por isso o domina. Então, gente, é tudo muito observação de movimentos naturais, realmente movimentos naturais. Então isso tem que acontecer, esses movimentos têm que acontecer para que a vida ocorra normalmente. Entretanto, não só de alegria, não só de maravilhas existe a existência,
E aí, né, não só de maravilhas possui a nossa vida, né? Temos também os nossos tropeços e os nossos problemas e as nossas faltas de saúde, e a natureza também tem esses movimentos também perversos e de falta de saúde, né? Então podemos pensar aí, por exemplo, né, num movimento de excesso de dominância, onde um item, né, que deveria controlar se sente muito forte ou está muito forte, e aí exerce uma pressão tremenda, um domínio tremendo sobre o item controlado, né? Então imagine que você pegue uma plantinha linda e maravilhosa que você colocou na sua terra, você falar, não, mas ela precisa de muita terra, e aí você vai lá e joga um outro balde de terra em cima da sua plantinha. Bem, muito bem, você matou a sua plantinha, ou pelo menos você deixou ela muito mais fraca, né? Do mesmo jeito, se nós temos aí a água muito forte e destrutiva dos rios e correntezas corroendo as margens, né, corroendo a terra, então vocês veem esse excesso de dominância, né, ou a contradominância acontecendo, né, podemos ter esses movimentos, né, então sempre que um elemento desses, seja yin ou yang dentro dele, esteja excessivo ou esteja deficiente, começaremos a ter alterações podemos ter alterações nesses movimentos, né? E aí tornar-se movimentos antinaturais ou movimentos patológicos, né? E aí temos o excesso de dominância, onde um item que deveria abrandar, moderar e controlar, exerce uma pressão ali, uma ditadura em cima, né? Exige um demais desse item controlado, e aí a gente começa a ter doença, ou até quando aquele que deveria ser controlado se revolta contra quem o controla, né? Então aí pense um avô super dominador que não permite o neto fazer nada, ou um neto que se sente no direito de dominar o avô. E aí, gente, olha o quanto tem acontecido disso na nossa sociedade, né? Os netos que mandam nos avós e dominam os avós e espancam os avós. Olha o movimento antinatural acontecendo. Então isso tudo é um movimento contra a vida, gente. E isso acontece também nos elementos. E aí um quinto movimento que é pouco falado, por isso talvez novidade para muitos, seria o que eles chamam, ou o que eu chamo de revolta ou agressão real, né? Que aí não é do neto em cima do avô, mas sim do filho em cima da mãe. O que é pior ainda, né? Destruir aquele que te dá vida é a coisa mais maluca que podemos fazer, né? Afinal, o meu avô já não é mais família e tudo mais. Pode se pensar assim, meio idiota, mas pô, por que não, né? Mas pense nessa agressão de detonar ou dizimar ou destruir aquele que me dá vida. Não faz o menor sentido, porque se eu dependo dele para me dar vida, eu acabando com aquele que me dá vida, automaticamente acabo com a minha própria, né? Então, movimentos antinaturais que acontecem, movimentos naturais que acontecem. E aí, gente, esse tal desses 5 movimentos, a gente vai ter que observar eles bastante no acontecimento. Então a gente vai começar a discriminar muito bem quem são esses 5 elementos e debater um pouco sobre isso daí, como a gente vê isso no corpo. Legal? Então essa foi a aula de hoje, mais uma entrada aí nos 5 elementos, nos 5 movimentos. Continuaremos na próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.